Olá pessoal, eu sou a Priscila Terra, você está aqui no meu canal e hoje eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Menger, o doutor que fez a minha cirurgia bariátrica há quase 6 anos atrás, né, doutor? Tanto tempo, né, Pri, como voa, né? Queria agradecer o convite da Priscila, né, de estar participando, e é uma felicidade poder conversar contigo. Doutor, eu quero trazer esse assunto hoje muito voltado para a parte nutricional, né? E eu quero te perguntar, qual é a importância do acompanhamento nutricional nesse pós, vamos falar assim, ó, não vamos falar tanto da a parte muito imediata, a cirurgia, mas falando de 2 anos para frente, assim, qual é a importância desse acompanhamento? Priscila, é fundamental, a gente sabe que após a construção do resultado de emagrecimento, o paciente costuma estabilizar um peso mínimo em torno de 1 ano. Existe todo um processo de manutenção desse peso, que depende muito, né, basicamente da nutrição. A tendência é que, com o passar do tempo, o paciente volte a reganhar um pouco de peso, mas muitas vezes, quando ele abandona os cuidados nutricionais, abandona as reposições vitamínicas, abandona a atividade física, existe a possibilidade dele reganhar muito peso. E às vezes, infelizmente, até reganhar tudo que perdeu com a cirurgia. Então, o acompanhamento tardio nutricional ele é fundamental para que o paciente vá adaptando, né, toda a sua rotina alimentar frente a mudanças metabólicas que vão acontecendo com a idade, né? Boa parte da estratégia utilizada para construir a perda de peso pode não ser suficiente para manutenção de peso 5, 10 anos depois. Por isso que isso precisa ser adaptado ao longo do tempo, e a nutricionista é fundamental até para traçar estratégias, alternativas para que o paciente, mesmo em situações de correria do dia a dia, de excesso de trabalho, possa manter, né, aquele balanço energético suficiente para manutenção do peso depois da cirurgia. Porque geralmente quando se passa os 2 anos, as pessoas tendem a voltar até para os velhos hábitos, né? É muito comum ver pessoas que não tinham mais aquele hábito voltar a usar cigarro, né? Por quê? Porque não abandonou somente o acompanhamento nutricional, né? Eu vejo pacientes hoje que atendem consultórios que voltaram a ter vícios do passado, né? Por causa da função de parar o acompanhamento com a equipe disciplinar, não somente com a nutricionista, mas também todo o apoio que a parte psicológica também Bem contribui. importante. Às vezes não faz mais aquela rotina de frequência com o próprio cirurgião, né, para bater exame, para ver como é que tá, para poder às vezes ajustar uma coisinha pequenininha para voltar para a rota, né, para seguir o caminho com resultado, com eficiência e continuar evoluindo para uma vida com mais saúde, né? A gente tem que ter a humildade de entender que a cirurgia é uma ferramenta incrível, mas é só uma ferramenta. Conforme a gente vai usando bem essa ferramenta e cuidando bem dela, a gente consegue manter o peso, consegue manter todos os bons resultados pós-cirúrgicos. Mas infelizmente, passado algum tempo, a própria rotina acaba nos consumindo. Já não é tão novidade a questão da perda de peso. O paciente para de priorizar tanto a sua saúde, até porque a vida segue, né? Os compromissos, as rotinas. E muitas vezes nesse processo o paciente, como tu mesmo disse, abandona todos os cuidados. Abandona os cuidados com a comida, abandona os cuidados com a atividade física. Acho que tá tudo certo, eu consigo sozinho, bora aquela lá. aquela falsa sensação de que eu tô bem, né? Eu tô curado, entre aspas, né? Se eu não tô sentindo nada de Cheguei diferente. aonde eu queria, tá tudo Isso, legal. né? Só que ele tem que entender que a perda, né, desse emagrecimento ela acontece aos poucos, e muitas vezes a gente usa um processo que é claro do nosso funcionamento, que é a negação. Então, esse paciente ele percebe que está ganhando peso, mas ele não se pesa mais na balança, ele começa a usar algumas roupas mais folgadas. Boa parte dos pacientes que voltam aqui com reganho de peso, às vezes 5, 10 anos depois, eles estão sem se pesar há meses, há anos, né? E muitas vezes o paciente se surpreende, ele acha que tem um peso, sobe na balança e às vezes está 15, 20 quilos a mais do que ele achava, né? Então, assim, a monitorização do peso e o acompanhamento com a equipe multidisciplinar são fundamentais para que o paciente possa fazer a manutenção de toda aquela conquista de emagrecimento que ele teve lá após a cirurgia. E passando também todo esse processo, né, do emagrecimento, ali a partir dos 2 anos, o paciente começa a ficar apto, né, para começar a fazer as suas cirurgias reparadoras. E às vezes o paciente chega tão debilitado numa consulta com um cirurgião plástico, tão debilitado de nutrientes, de vitamina, com vitamina D lá embaixo, com B12 lá embaixo, e não tem como encaminhar um paciente desse
para entrar dentro de um bloco cirúrgico, porque vai ser uma cirurgia de risco, né? Aí eles pensam, daí tem que voltar, recalcular a rota. Então, fazer essa manutenção do uso das vitaminas diariamente, suplementação com as proteínas necessárias, só traz benefício até mesmo para as futuras cirurgias plásticas, que geralmente as mulheres, né, querem fazer o corpo inteiro, né? Os homens são um pouco mais resistentes e às vezes muito mais pontuais, mas isso vai fazer falta lá na frente, essa manutenção. A cirurgia plástica pós-bariátrica, após um emagrecimento muito expressivo, ela é um desafio para o cirurgião plástico, né? Eu não sou cirurgião plástico, obviamente, mas depois de todos esses anos trabalhando com pacientes bariátricos, a gente percebe que há necessidade de ter um cuidado com a saúde do paciente antes da cirurgia plástica. Então ele precisa ir com uma estabilidade clínica, com as vitaminas todas em níveis seguros. Esse paciente ele precisa estar bem nutrido, esse paciente ele precisa ter uma preocupação até com a sua estrutura osteomuscular. Quando o paciente perde muito peso, o que é que fica evidente, né? É a estrutura osteomuscular. E a partir dessa base é que o cirurgião plástico vai construir um melhor resultado ali, seja com as abordagens nos membros inferiores e superiores, mama, abdômen, né? Então, quanto mais saudável o paciente chegar na cirurgia plástica, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista osteomuscular com atividade física, mais bonito ele vai ficar, né? Melhor vai ser esse resultado da cirurgia plástica, sem sombra de dúvidas. E não só com relação à aparência, a parte da cicatrização também. Ela vem melhor, os riscos de ter acúmulo de líquido, né, de ter seroma, né, de sair aquela cicatriz um pouco mais grosseira, tudo isso tem a ver com a alimentação, e não é uma alimentação que tu faz na hora, não, são coisas atrás, anteriores, é de um caminho nutricional bem nutrido, né, para chegar ali e ter um resultado tão eficiente. É um processo de construção, né? Esse cuidado com a alimentação, com a parte nutricional, ela tem que ser iniciada muito tempo antes ali daquele projeto da cirurgia plástica. Então é fundamental esse acompanhamento a longo prazo com a nutricionista depois da cirurgia bariátrica. Dr. Rodrigo, quero te agradecer por disponibilizar um pouquinho do teu tempo, né, hoje para dividir um pouco comigo e poder me ajudar nessa construção de diálogo, né? E eu quero muito te agradecer. E mais uma vez, hoje esse ano vai fazer 6 anos, né? Do nosso primeiro encontro, né? E dessa mudança. E tanto eu, né, Priscila, quanto a minha família, a gente é eternamente grato, né? Pela essa virada de chave que tu trouxe pra nossa vida, né? Então, eu sou imensamente grata. E eu quero te agradecer novamente por estar aqui comigo hoje. Pri, eu que sou orgulhoso da tua jornada, da tua trajetória, o quanto a questão da cirurgia mudou a tua vida, né? Não só do ponto de vista físico, de saúde, mas também da tua saúde mental, dos teus projetos. Acredito que deve ter alguma contribuição essa cirurgia na escolha de fazer a nutrição, de te dedicar a essa área tão importante na saúde humana, né? Então, assim, só me enche de orgulho. Eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo. Obrigada, doutor. Obrigada. E para finalizar o nosso vídeo, né, eu quero dividir com vocês que nós estamos aqui na clínica do Dr. Rodrigo, né, a clínica metabólica. Então você pode procurar ali no Instagram. Tem o Instagram da clínica, também tem o Instagram do Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo promove muita saúde nas suas redes sociais. Então, se você tem dúvida de que médico ir, aonde ir, o Dr. Rodrigo tá ali, disponível para vocês. E vão por mim, pessoal, porque muito mais do que um médico, o Dr. Rodrigo virou amigo da nossa família, ele é parceirão mesmo. E não é só de mim, é dos pacientes todos. Obrigado, Pri. É um prazer poder te acompanhar nesse processo todo.